Até que enfim chegamos no momento de escolher um livro para ler. E eu sei que você pode ter muitas dúvidas. O que eu vou ler? Vou ler ficção, não ficção? Que tipo de livro, que tipo de literatura? Eu vou ler o gênero poesia, o gênero narrativo? Eu vou ler história de amor, suspense policial, terror, drama, ficção científica? Tantas e tantas opções. Como é que eu faço? Calma, não se preocupe. Principalmente você que nunca leu um livro. Eu vou te ajudar nisso. Não se preocupe, porque no final das contas, você vai encontrar o livro ideal. E vai ser um encontro feliz. Olá, sejam bem-vindos, Professor Baldini, em mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a terceira e última dica infalível da nossa série de dicas infalíveis para você ler e estudar melhor. E hoje, especificamente, nós vamos falar da leitura. Eu vou dar uma sugestão de leitura para que você comece nessa empreitada, né? Você que está querendo ler, acha importante, e de fato é. Você que está querendo aprender como ler, então fique comigo que hoje você vai iniciar a sua leitura e eu tenho certeza que vai ficar muito satisfeito com isso. Então, sem mais delongas, vamos à nossa terceira e última dica infalível. E a nossa terceira e última dica infalível é a escolha perfeita. Bom, eu quero sugerir a você que está começando na sua vida leitora, a ler textos mais curtos. Eu não vou sugerir agora um romance completo. Quando eu falo em romance, não significa história de amor, ok? Romance é um gênero literário. Ele pode ser um romance de ficção científica, ele pode ser um romance policial, pode ser um romance de amor, mas não necessariamente seja história de amor. As pessoas falam, vou ler romance e acham que só está lendo história de amor. Não, não é isso, tá? Romance é um tipo de livro. É uma história maior. Digamos que seja um livro grande, não precisa ser tão grande assim, tão espesso assim, pode ser menor, mas é uma história mais completa, uma história maior, né, mais detalhada, por isso se diz romance. Bom, mas eu não vou orientar você a fazer isso agora, a começar por aí agora. Eu quero sugerir que você comece por textos curtos. E eu vou aqui indicar os contos. Gente, o conto literário, a sua origem, ela não tem uma datação certa. Os estudiosos não têm uma certeza de quando começaram. Mas vamos pensar um pouquinho e a gente vai perceber que ele é muito antigo. A palavra conto vem de contar, não é isso? Eu sou do interior de São Paulo e é muito comum a gente ouvir os mais antigos, né? Especialmente que moraram na zona rural, moraram na roça, dizendo que ouviam causos, e geralmente causos de assombração, né? Esses causos deixavam as noites mais difíceis para se dormir, principalmente para as crianças. Mas é uma cultura muito rica, é uma cultura oral muito rica e que traz memórias agradáveis para quem participou disso. Minha mãe conta isso, né? Meu pai contava essas coisas, né? De que ouviam essas histórias, ficavam morrendo de medo, mas na noite seguinte queriam ouvir de novo. Eram contos, né? Que no interior a gente chama de causos, né? Bom, os contos então remontam épocas muito antigas. Na modernidade, atribuem um criador, um organizador desse gênero, desse subgênero literário, né? Vamos dizer assim, que é o conto, atribuem a Edgar Allan Poe, que foi um escritor norte-americano do final do século XIX e que escreveu centenas de contos, contos do gênero fantástico, ou seja, contos sobrenaturais, não necessariamente histórias de terror, mas contos cuja narrativa e cujo desfecho não se pode totalmente explicar de modo racional, né? Edgar Allan Poe é um grande nome, então atribuem a ele a criação, né, do conto moderno. Tá? Mas vamos retomar, o conto é muito mais antigo do que isso, do que do século XIX.
Mas falando de Edgar Allan Poe, realmente os contos dele são bem memoráveis. São contos muito interessantes, com riquezas de detalhes, com uma escrita muito refinada, de uma qualidade bastante relevante, né? Eu me lembro de, na faculdade, estudar um dos contos dele, e nós nos reunimos em grupos, e nós lemos um conto para poder analisar, fazer o estudo. Eu me lembro de cronometrar a leitura desse conto e ela levou 1 hora. O que indica também que os contos do século XIX para cá, os contos escritos, né? Não estou dizendo dos contos agora orais, dos causos, estou falando dos contos modernos, sobretudo do século XIX para cá, eles são contos muito detalhados. A narrativa é muito rica, muito detalhada. Então, os contos eram muito longos e havia uma razão para que isso acontecesse. As pessoas não tinham tanto contato com imagens como hoje nós temos, principalmente por causa dos veículos digitais. Então, as pessoas não conheciam certas coisas que precisavam ser ricamente detalhadas nos textos. Por isso, esses textos ficavam imensos. E também as pessoas tinham mais tempo para ler, né? Tudo era muito demorado. Para fazer uma viagem, as pessoas demoravam muito mais do que hoje. Então, muitos liam no caminho, né, da sua viagem, dentro de uma carroça, por exemplo, ou de um trem, ou de uma embarcação. Esses meios de transporte foram também evoluindo. Então, tudo era muito demorado. As pessoas tinham mais tempo para isso, para leitura. Os que liam também, né? Porque vamos pensar que a alfabetização não era uma coisa tão comum como é hoje. Se hoje ainda existem pessoas que não sabem ler e escrever, que dirá nos séculos passados, né? Isso acontecia em muito mais quantidade. Então, as pessoas precisavam escrever detalhadamente e os que liam conseguiam assimilar melhor a ideia do autor. Com o passar do tempo, os contos foram ficando mais curtos, acompanhando também a modernidade, a pressa, esse mundo apressado e corrido, hoje então nem se fale, e os textos começaram a ficar mais curtos. Não que não se escrevam, ou que não se escreveram contos mais longos na modernidade, não é isso. Mas a motivação para se detalhar tanto, ela acabou caindo um pouco em desuso. Mas então, voltando à minha sugestão da leitura dos contos, não vamos ler Edgar Allan Poe agora, né? Mas vamos falar dos contos. Eu tenho 2 livros aqui, eu tenho mais, mas eu vou mostrar esses 2 que eu gosto muito. São livros de contos. Esse aqui, por exemplo, Contos Fantásticos no Labirinto de Borges, é também da temática sobrenatural, né? Que não necessariamente sejam textos de terror, mas, como eu disse, são textos cuja explicação da história não se dá naturalmente, de modo racional. E isso instiga a leitura, né? É gostoso ler coisas que nos deixam em suspensão, porque a gente quer saber do final, é uma coisa diferente, né? Por isso eu sugiro a leitura dos contos fantásticos, sobretudo dos fantásticos. Aqui tem um outro, ó, esse que eu mostrei já hoje, né? Dando exemplo de romance, mas não é um romance, é um livro de contos. São dezenas e dezenas de contos aqui também de autores famosos, muito conceituados, né? São textos, alguns deles muito grandes, como eu já falei, porque remontam ao século XIX, início do século XX, mas também tem textos mais curtos. Então, por que eu sugiro a leitura de um conto? Porque você vai ter uma história completa em menos tempo. E aí, retomando um pouco do nosso segundo vídeo sobre o tempo de leitura que você pode ter, uma sugestão que eu fiz, né, para começar, você pode fazer a leitura, se o conto for maior, você pode fazer aquela leitura cronometrando os 20 minutos e aí deixando para terminar depois. Também você pode, eu não falei isso no outro vídeo, mas vou falar agora, você pode ler um conto por vez, um conto por dia, por exemplo. Se for um texto, um romance, por exemplo, um capítulo por dia. Eu falei mais do tempo, né? Mas quem quiser avançar e já conseguir avançar,
e esquecer um pouco do relógio, você pode ler um capítulo por dia, no caso dos contos, um conto por dia, né? Retomando um pouco o nosso segundo vídeo. Aliás, se você está chegando agora, eu sugiro que você assista os 2 primeiros, né? A primeira dica infalível, que é que diz para você organizar um lugar seu em que você possa estar para estudar e ler com mais conforto, com mais privacidade, com mais tranquilidade. Então, preparar um lugar assim é um vídeo muito legal que dá essa dica. O segundo vídeo com a segunda dica é para que você estipule um período e um tempo mínimo por dia para fazer a sua leitura e os seus estudos. E aí em si você vem nesse terceiro vídeo para entender melhor essa terceira e última dica infalível. Ok? Então, comece pelos contos. Há muitos livros de contos. Há livros na internet também. Há contos na internet de domínio público. Mas lembre do que eu falei, para você não ler agora no aparelho, né? no aparelho tecnológico, no celular, no tablet. Não, leia no livro físico. No máximo, imprima o conto para você ler na folha. Ok? Para você ter esse contato com a leitura física mesmo. E o que eu vou fazer agora? Eu quero ler um conto para vocês, é um conto muito curto, e como eu não tenho num livro esse conto, eu encontrei ele num blog do autor L.F. Heisenberg. Eu entrei em contato com ele porque eu usei esse conto nas minhas aulas, pedindo autorização para eu utilizar, e ele disse que sim, só que eu perdi esse contato. Inclusive eu pesquisei mais sobre ele, eu não sei se o blog dele está ativado, mas ele tem vários textos muito bons e inclusive ele lançou um livro, mas eu procurei para comprar e está esgotado. Então, L.F. Heisenberg, escreve-se assim, ó. Quiser pesquisar sobre ele, são textos muito bons. Então, como não tinha num livro, eu imprimi para ler para vocês. É um conto curto, né, para ler em poucos minutos, e é uma história muito interessante e que diz muito do que nós estamos falando aqui, né, da escolha de um livro. Você vai gostar muito dessa leitura. Mas antes, se você já está gostando desse vídeo, por favor, curta e se inscreva no canal. Isso me ajuda a produzir mais conteúdos para ajudar você nessa empreitada da leitura e dos estudos. Então vamos à leitura, preste bem atenção porque você vai gostar muito. A livraria misteriosa. Livraria. Era apenas o que constava entalhado na placa torta acima da entrada do estabelecimento. Adentrei ao recinto, tomado pelas sombras, e logo a porta fechou-se às minhas costas com estrondo. O ambiente estava habitado por inúmeras prateleiras mal arrumadas, recheadas de livros velhos e teias de aranha. Um forte cheiro de mofo pairava no ar, evocando em mim memórias há muito adormecidas. Pois não, uma voz rouca surgiu nas trevas de um dos corredores, acompanhada pelo ranger de lentos passos sobre o piso de madeira. A voz vinha de um ancião, vestido com um negro e antiquado paletó. Ele carregava um surrado livro de couro na mão esquerda e sobre seu longo nariz pendia um monóculo de ouro com uma lente que aumentava consideravelmente o tamanho do seu olho. Bom dia, senhor, eu disse, apreensivo. Eu sempre passo com pressa por essa rua e nunca tinha reparado na sua loja. Resolvi entrar para dar uma olhada. O velho aproximou-se ainda mais e estendeu o livro em minha direção. Ninguém entra aqui por acaso, disse. Toquei o exemplar que ele me oferecia e o segurei em minhas mãos. O título estava semi-apagado pelo desgaste do tempo e mal dava para ler as letras douradas em sua capa. Sobre o que é este livro? Perguntei. Ele sorriu, um sorriso misterioso. Talvez você possa me dizer. Abra-o. Obedeci e comecei a ler o prólogo. Pareceu-me interessante o suficiente para que eu quisesse levá-lo para casa e lê-lo até o fim. Já absorvido pelas palavras naquelas páginas amareladas pelos anos, fui subitamente interrompido pelo ancião. Leve-o, é seu.
Surpreso, estranhei a oferta e quis saber realmente o que ele queria. Arrisquei a perguntar, mas não sabia exatamente que palavras usar. Antes que eu conseguisse, ele falou: "Este volume foi escrito há mais de um século e desde então nunca foi aberto por ninguém. Você é o primeiro a folhear essas páginas." Mas por que eu quis saber? Como um livro tão antigo nunca foi tocado antes? O velho respondeu: "Ninguém disse que ele nunca foi tocado. Tentaram abri-lo, mas só a pessoa certa poderia fazê-lo." Olhei à volta e reparei na quantidade enorme de livros dispostos nas prateleiras. "Cada pessoa tem um livro à sua espera", continuou o velho. "Este que você tem nas mãos esperou todo esse tempo e viajou ao redor do mundo para te achar. Agora vocês se encontraram e o meu trabalho por aqui está encerrado", disse, tirando um molho de chaves no bolso. "Agora vá, que a loja já vai fechar." Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ele foi me conduzindo à saída e logo me vi novamente na calçada sob a luz do dia. A porta fechou-se e ainda fiquei um tempo ali pensando no fato inesperado que acabara de se passar comigo, até que não vi alternativa a não ser ir embora com o livro que acabara de ganhar. Passadas algumas semanas, completamente emocionado com a leitura que havia me proporcionado o livro, retornei ao local para agradecer apropriadamente ao livreiro. Ao chegar, aquele endereço não existia mais. Havia apenas um muro, coberto com cartazes antigos, colados uns sobre os outros, e um misterioso vento de outono sussurrou nos meus ouvidos e brincou com os meus cabelos. Muito boa essa história, não é? Muito agradável, de fácil entendimento, mas muito bem escrita. Eu quero pedir a você que nos comentários abaixo diga o que entendeu da história. Se ela tem a ver com o nosso assunto de hoje, o que eu espero que sim, e comece hoje mesmo, lá no seu lugar reservado, com um tempo mínimo, sem esforço, a leitura de um bom conto. Eu vou deixar abaixo, assim que eu puder, links com sugestões de livros, de contos para você iniciar. É apenas uma sugestão, mas espero que você goste muito. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus e um grande abraço.